Odiar é muito difícil. Pessoalmente, acho que é infinitamente mais fácil cometer uma violência, sair no tapa em razão de um destempero, ir à guerra e matar, do que odiar. A violência é uma loucura. O ódio é puro estado de loucura. Odiar demanda uma determinada instalação na alma que só pode acontecer como semente do mal. O ódio, como estado do ser, significa que o potencial do amor foi transmudado em seu oposto, o antagonismo total da possibilidade da graça. Onde há ódio, não há graça, e onde há graça, não há ódio. Até o ofensor que peca contra o irmão 70 vezes 7 é um filho pródigo da graça, pois para que alguém se arrependa tantas vezes e peça perdão, tem que pelo menos ter acessos súbitos de percepção do outro ofendido, o que só é possível como graça. Aquele que tem o dom desse perdão tão frequente e que perdoa apesar de ser alvejado tão aleatoriamente, é sem dúvida filho da mais profunda graça. O ódio, todavia, não conhece nem o perdão nem o arrependimento, mesmo que seja como surto. Saul, o perseguidor de Davi, tinha surtos de culpa, não de arrependimento. O publicano que subia ao templo diariamente para pedir perdão a Deus pelos seus pecados, tinha, no mínimo, surtos de autoconsciência, algo longe de ser almejado como estado para o ser, mas que mesmo assim ainda coloca o publicano num estado muito superior de alma em relação a Saul. O publicano tinha surtos de arrependimento. Saul apenas tinha surtos de culpa e sentia raiva de se sentir culpado, daí odiar cada vez mais intensamente. Afinal, Davi se tornava o culpado de Saul sentir-se culpado de odiá-lo. Odiar é difícil porque o ódio precisa se instalar como uma espécie de direito adquirido contra o ser do outro. E a experiência desse estado implica em algo muito mais profundo do que cometer um pecado. Implica no verdadeiro estado de pecado. Só o ódio instala o estado do pecado no ser, assim como é no crescimento do amor que a graça se enraiza como estado cada vez mais profundo do ser. Daí o apóstolo João dizer que aquele que odeia não conhecerá Deus e jamais tê-lo visto, pois Deus é amor. Aquele que odeia nunca conheceu o amor. A ira é um acesso. O prolongamento de seu estado dá lugar ao diabo na medida em que afasta o ser de sua única proteção, o amor. Sem amor, todos os flancos estão abertos para o que é mal. Mas com ódio, o mal já tomou posição soberana na alma. Odiar é difícil também porque torna aquele que se faz capaz desse estado o ser mais cativo de todos. Ninguém é livre para odiar. Quem odeia se torna escravo do ódio. Ora, o ódio tiraniza o ser contra si mesmo em razão de que o entrega à sua obsessão destrutiva pelo próximo. Odiar é difícil, sobretudo, porque aquele que odeia desexiste. Desiste de ser e existe para não ser, pois existe para não viver, visto que sem amor sobra-nos apenas desexistência. Ora, nesse estado, há apenas a morte como cenário para a vida.
E a morte nunca embelezou a vida e nem fez ninguém viver e jamais o fará. Aquele que odeia a seu irmão traz em si a semente maldita, assim como aquele que ama a seu irmão carrega no ser a divina semente. Eu creio no poder devastador do ódio. Há quem o busque e o pratique como direito adquirido, mas também sei que sua experiência instala o software do inferno no HD do ser como aplicativo primordial. A máquina psíquica passa a não rodar sem este tal programa. Roda até congelar a existência na desexistência. Então vem a morte, não daquele a quem se pretende fazer o mal, mas daquele que o intenta. A prolongada intenção de fazer o mal pelo mal pode criar o pior de todos os estados na alma, o da soberania do ódio. Devo, entretanto, dizer que odiar é difícil apenas para aquele que vê o ódio como o pecado contra o ser. Quem se ama não consegue odiar, assim como também não consegue não amar de alguma forma o seu irmão. Mesmo que seja como expressão de misericórdia que chega como um relâmpago iluminando a noite da vingança. O amor é o único dogma existencial estabelecido por Jesus. Daí, na mesma medida, o ódio ser a maior blasfêmia. O amor cobre multidão de pecados. O ódio tenta esconder-se, descobrindo pecados existentes e até pecados fabricados contra o próximo. Por isso, aquele que ama vive com uma esperança redentora e aquele que odeia existe movido pelas pulsões da destruição. O ódio paralisa tudo, interrompe orações e nega a Deus, pois Deus é amor. E quem pode viver sem amor? Só conheci até hoje existências nesse estado, mas nunca vi vida em tais existências. Odiar é difícil porque remete a vida para a morte. E quem consegue viver se já está morto? Perdão aos que pensam diferente, mas para mim, simplesmente, não dá para odiar ninguém.